Olá! O caso do cachorro-lobo arrastado pelas ruas da cidade de Piracicaba gerou uma grande comoção nacional. E a sociedade está se mobilizando em defesa dos direitos dos animais e contra os maus tratos. E é esse o assunto do programa de hoje. O Triálogos é especial. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Miriam Miranda, que é a presidente da ONG Vira-Lata Vira Vida, que acompanhou essa história do lobo desde o princípio, que começou, esse sofrimento começou no dia 2 de novembro, né, Miriam? Isso. Conta pra gente um pouquinho como que você entrou nessa história. No dia 2 de novembro nós estávamos realizando um mutirão na ONG Vira-Lata, era um dia de feriado, e no final da tarde, quando eu já estava em casa, a TV Beira Rio nos avisou que havia acontecido. Diferente de algumas notícias que veicularam, que nós fomos até o local, nós não estivemos. No mesmo momento que nós fomos avisados, entramos em contato com o Centro Zoonose para fazer o acompanhamento do animal. Esse é um procedimento comum na ONG, porque a gente tem essa parceria com o Centro Zoonose. Em alguns casos complicados, tanto da ONG quanto do Centro Zoonose, nós compartilhamos o tratamento do animal. Então nós ligamos, oferecendo ajuda, e fizemos esse acompanhamento até às 10 da noite do desenrolar desse primeiro atendimento. Uhum. E quando você chegou e viu o lobo, qual foi a sua primeira reação? Olha, nesse primeiro dia o lobo foi atendido pela doutora Rafaela, do Centro de Zoonose. Durante 5 horas ela teve um trabalho que a gente sempre gosta de enfatizar, assim, dar o mérito para quem realmente merece nessa história. A doutora Rafaela fez um trabalho primoroso nesse animal, preservando o máximo possível do membro para que ele aguentasse essa primeira noite, para que ele, no segundo dia, fosse feita uma avaliação dessas lesões, né? Então, parabenizamos e enfatizamos o trabalho que foi realizado ali. Nós entramos em contato porque nós já sabíamos que o lobo tinha perdido uma grande quantidade de sangue pelo tempo que ele ficou à espera de socorro. E nós temos doadores de sangue na ONG. Então a gente ficou em contato para que, se fosse necessário, a gente já faria a transferência da bolsa de sangue, a coleta e a transferência para o lobo ainda no primeiro dia. Mas no outro dia de manhã, o Centro Zoonose nos ligou que aceitaria a oferta de transferido para uma clínica particular, que teria mais recursos no atendimento do animal, né? Você imaginava que esse caso ele fosse ter uma repercussão tão grande, não só na cidade, mas no Brasil inteiro, né? Olha, a imprensa de Piracicaba, como um todo, hoje cobre muito bem essa questão do animal. Ela atende até uma demanda da população que hoje tem um interesse maior nesse assunto. Mas, em momento algum, nós imaginamos que isso poderia sair fora de Piracicaba e ter a comoção nacional que teve. E, Miriam, falando um pouco de legislação contra maus tratos dos animais, existe uma legislação exclusiva tratando desse assunto? Existe. Nós temos uma lei federal, a 9.605, que trata especificamente de casos de maus tratos, que prevê inclusive a detenção do agressor. E nós temos, a partir de 2010, a lei municipal, que prevê uma multa administrativa em casos de maus tratos, que chega até R$ 1.500 quando é considerada gravíssima. Então nós temos essa lei federal, normalmente porque maus tratos é crime, a gente vê sempre essa expressão, maus tratos é crime. E como crime, ele deve ser punido como tal. Então nós temos uma legislação para isso. E o que a gente pode considerar como maus tratos? É muito importante que as pessoas entendam, às vezes as pessoas acham que o maus tratos é exatamente isso que aconteceu. O animal arrastado, um animal espancado, queimado, mutilado. Isso também. Mas maus tratos, ele vai um pouco além. Quando nós temos um animal com uma alimentação inadequada, com privação de água por longos períodos, por exemplo, se nós temos um animal num espaço físico que não é adequado para o tamanho dele, isso também pode ser considerado maus tratos. Então, assim, tudo que fere o bem-estar animal é, sim, considerado maus tratos. Tomara agora que, como eu disse, a população se mobilize e comece a denunciar esses tipos de maus tratos, não só esse
esses tipos mais graves, absurdos, como a gente acompanhou nas últimas semanas. Mas esses outros casos que você contou também, às vezes eu acho que as pessoas têm um receio de denunciar aquele vizinho ou aquele parente que não cuida muito bem do seu animalzinho. O Centro de Zoonose, a partir da lei municipal, tem percebido que, e mostrado isso através de números, que aumentou o número de denúncias. Algumas não procedem, algumas é por desconhecimento da pessoa. Então, haviam antigamente alguns costumes com os animais que a partir da evolução da própria sociedade esses costumes são abandonados e algumas pessoas ainda continuam a praticá-los. Então, em alguns casos é possível sim a adequação. Pela lei municipal, hoje, por exemplo, ONGs, a Sociedade de Proteção, qualquer entidade não pode fazer a averiguação ou a notificação de maus tratos. Nós podemos sim reunir provas, entregar essas provas para o Centro de Zoonoses, que faz a averiguação e notificação. Então, houve sim um aumento nessas denúncias, muitos casos procederam, e animais que até mesmo foram retirados dos seus proprietários. E na ONG, quais assim são os casos de maus tratos que vocês recebem de alguns animais assim? Quais são os mais graves? Nós continuamos a receber a denúncia, mesmo explicando sempre para que a pessoa faça um 156. Por que nós pedimos que ela faça isso? Primeiro, para que entre dentro da estatística da cidade. O 156 ele consegue reunir esses dados em número e isso é muito importante. Para você desenvolver programas é necessário que você tenha números, que você tenha dados, senão fica muito vago o desenvolvimento de qualquer programa sério, efetivo realmente. E a pessoa ela faz um boletim de ocorrência? Como é que é? Não, ela pode fazer esse pedido, entrar com pedido pelo 156 e ela vai receber um protocolo. Tá? Uma coisa que nós gostaríamos de esclarecer é o seguinte, a denúncia ela não pode ser anônima, a pessoa precisa sim dar seu nome, isso é importante, isso faz parte da seriedade dessa denúncia, mas é extremamente sigiloso. Então não é anônimo, mas é sigiloso. Em momento algum o nome do denunciante é revelado. Divulgado. Então, isso as pessoas podem ficar tranquilas. No caso da ONG, a gente pede às pessoas para que façam um 156 e, se for possível, nós mesmos, para ajudar a averiguação dessa denúncia, uma vez que nós não podemos notificar, nós também vamos em busca de provas. Essas provas podem ser fotografias, podem ser filmagens e que permitem que, com essa documentação na mão, o processo vá bem mais rápido e que o Centro de Zoonose possa fazer um trabalho bem mais efetivo. Vocês recebem animaizinhos vítimas de maus tratos? Quais são os casos mais frequentes? Olha, nós recebemos, hoje nós temos um problema e é muito importante que a gente esclareça isso para a população. Nós temos 390 animais hoje. Nós não temos como recolher mais animais. O que nós estamos fazendo hoje? Aceitamos alguns casos onde o animal vem como vítima de maus tratos, ou os animais vêm com deficiências físicas, os animais muito velhos, cegos, que precisam de tratamento especial. Nesses casos, nós ainda podemos dar essa assistência. Construímos recentemente um espaço que nós chamamos de asilo para dar essa condição melhor para esses animais. Mas hoje, o animal saudável é incrível. Às vezes, e nos últimos dias, nós estamos recebendo acima de 20 ligações pedindo o resgate, mesmo a gente falando das nossas dificuldades. São ninhadas, são gatos, por exemplo. É importante que a população entenda, nós não trabalhamos com gato, nós não resgatamos gatos. É só cachorro. Só cães. E nós não podemos. Então, assim, pessoas falam, olha, eu vou me mudar, eu tenho 7 animais, só cabe um. Você pode vir buscar os 6? Olha, minha cachorra pariu 12 animaizinhos, eu não tenho como ficar com ele. Você pode passar a tarde para pegar? Então, assim, são questionamentos. A ONG existe para atender animais abandonados. E não animais que têm proprietários com problema. Não certeza. existe uma instituição hoje no mundo que possa atender proprietários que querem se mudar para outros locais, que não quer, ou que ganham animais de raça e não querem mais o vira-latinha. Entendeu? Que tem um cachorro doente, eu não quero gastar com um animal que está velho, eu vou gastar
essa quantia com o animal velho, vocês podem pegá-lo? Não é assim, gente. O cachorro não é um objeto que você pode deixar. Não é um objeto e nós não vamos trabalhar em função da necessidade dos proprietários. Nós vamos trabalhar em cima da necessidade dos animais. E, de preferência, aqueles que não possuem proprietários. Voltando um pouquinho na história com relação ao lobo, que nos últimos dias foi como que a gente pode falar, o morador mais ilustre da ONG, né? A gente manteve o lobo na clínica Frasson. O Frasson não é nosso voluntário, o Armando Frasson e toda a equipe, eles são nossos parceiros. Nós temos uma parceria, eles nos atendem em casos graves, em casos até para os nossos animais, quando são necessários, assim como nós temos outras clínicas da cidade. Então, por que foi escolhido o Dr. Armando? Por ele ser um cirurgião, por ele fazer cirurgia ortopédica, que é uma especialidade, pela clínica já possuir ultrassom, o raio-x, e nós entendemos que naquele momento era necessário para o lobo não ficar fazendo deslocamentos com o animal para fazer uma radiografia fora. Quanto menos manuseasse o animal, seria mais confortável para ele. E o Dr. Armando nos recebeu de braços abertos, recebeu o lobo com muita dedicação. Miriam, nós fizemos uma enquete com os alunos aqui da universidade para ver se eles achavam que o crime contra maus tratos animais eles eram devidamente punidos. Então, acompanhe agora a resposta dos alunos da universidade e a gente já volta no próximo bloco. Você acha que os maus tratos aos animais são punidos como deveriam? Na realidade, não. A lei que trata contra os animais, ela ainda é muito recente a discussão dela, quanto aos maus tratos, quanto à legitimidade do dono, quanto a quem alimenta, quanto o que é realmente maus tratos. E principalmente é muito difícil de se responsabilizar, que é o caso agora, né? Recentemente aqui em Piracicaba, que realmente correu, tá, em todos os lugares do Brasil. Estou falando do cachorrinho, coitado, que morreu, mas é muito difícil de se culpar alguém. Eu acho que não. Primeiro, porque nem todas as denúncias são feitas. Os crimes existem e nem todas elas são feitas. As pessoas às vezes têm receio de denunciar porque é um vizinho, porque é um conhecido, ou mesmo porque não ligam para esse tipo de coisa. E depois, porque no nosso município ainda não há uma delegacia especializada para receber esse tipo de denúncia, para estar averiguando com maior precisão. Eu acho que não são punidos como deveriam. Então, eu acho que não, porque o nosso Brasil eu acho que ainda é muito frágil nesse sentido da legislação contra os animais. Tanto que a punição, pelo que eu acompanhei, né, pela internet, pelo noticiário, para esse caso específico, por enquanto foi só uma multa, né? Parece que foi alguma coisa do tipo. E eu acho que deveria ser algo mais grave, pelo próprio modo como foi, né? Acho que foi uma coisa muito cruel, muito, né? Tanto que teve essa grande repercussão, né, nacional, e todo mundo se manifestando contra o assunto. Quer dizer que até por essa tanta manifestação, quer dizer que alguma coisa está errada, né? Não foi tratado como deveria ter sido. Se isso for resolvido, vai ser quando essa história já for esquecida, assim como acontece a maioria das coisas no Brasil. Fica a esperança aí, né, de a gente ainda ter uma legislação mais forte nesse sentido, protegendo os animais que, como todos os seres vivos, né, merecem respeito.
Diálogos é especial hoje falando sobre os maus tratos a animais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Miriam Miranda, que é presidente da ONG Vira-Lata Vira Vida. Então, Miriam, na enquete que a gente pôde acompanhar, todas as pessoas acham que o crime contra os animais ele não é punido como deveria, né? De fato, isso realmente acontece. Nós achamos também, nós que trabalhamos e acompanhamos a recuperação de um animal maltratado, a recuperação física e psicológica desse animal, nós entendemos que as penas são bastante leves, muitas vezes nem a punição existe, e nós esperamos que esse caso agora, essa repercussão, sirva de reflexão para todos nós e que realmente a lei comece a ser cumprida. Aqui na cidade, na região, não tem uma delegacia própria para animais, né, para maus tratos animais. A primeira delegacia especial para animais foi aberta em Campinas no ano passado e desde então nós já fizemos vários contatos. Até no ano passado, durante a eleição para deputados, nós entramos em contato com um candidato que nos visitou pedindo para que ele intervisse nesse sentido, de trazer essa delegacia. Os Estados Unidos, foi feita uma pesquisa onde mostra que mais de 90% de criminosos, esses criminosos com crimes bárbaros, eles têm no seu histórico agressão e violência contra animais. Então nós entendemos que se esses crimes contra animais tivessem sido punidos, talvez esse criminoso não chegasse a crimes tão bárbaros contra pessoas. Então eu acho que é uma possibilidade que nós temos de abrir a nossa cabeça, né? Nós temos que pensar de forma mais limitada. Às vezes as pessoas nos questionam, mas crianças não têm uma delegacia específica, né? Gente, é necessário a gente abrir a nossa visão, é um convite para essa reflexão também, porque talvez muitos crimes pudessem estar sendo evitados se na sua origem, no início da criminalidade, que é com o animal, fosse dado a real importância. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que alguns casos têm que acontecer para que alguma providência seja tomada. Você acha que o Lobo veio com essa missão? Eu acho que o Lobo teve várias missões. Quem conviveu com ele nesses 13 dias percebeu, e as pessoas comentam muito através das redes sociais e até das mensagens que estão sendo enviadas para nós, o olhar do Lobo, a serenidade que ele demonstrava nesses últimos dias de recuperação. Um animal que sofreu uma violência absurda e que conseguiu essa superação e que conseguiu aceitar esse contato humano carinhoso. O Lobo foi, nesses 13 dias, extremamente acariciado. Ele recebeu um carinho muito grande dos cuidadores ali, principalmente da dona Yolanda, que foi a principal cuidadora dele, um anjo, às vezes, incógnito, né? Também uma pessoa merecedora de mérito. E nós sentimos assim que a presença dele na nossa vida, breve, nos faz muitas reflexões. Inclusive, uma crítica até ao nosso trabalho. Porque eu estou aqui hoje conversando com você porque eu dirijo uma entidade de proteção animal. E você poderia estar me perguntando, Miriam, por que a ONG não protegeu esse animal? Eu poderia te falar, não, mas eu não conheci o lobo, eu não conheci o proprietário. Não, não é essa a questão. A questão é, existem inúmeros animais dentro de empresas, em situações graves, e que nós não estamos conseguindo atendê-los. Existem animais que ficam em terrenos, vigiando terrenos de proprietários no centro da cidade, debaixo dos nossos olhos, e nada está podendo ser feito por eles. Então temos sim que estender a reflexão do trabalho para nós. Poderíamos sim, a partir do momento que nós somos mais combativos, de forma inteligente, de forma elegante, porque nós precisamos parar que para conseguir as coisas nós precisamos agir de forma intempestiva, não. Nós precisamos sim atender esses animais que estão debaixo dos nossos olhos e que ainda não receberam a nossa proteção. E lembrando que proteção é você agir antes que aconteça o caso. É você evitar, teríamos que ter evitado que o lobo ou outros lobos que estão por aí passem pelo que ele passou. E nós não conseguimos. Então, que as entidades façam também essa reflexão e essa autocrítica. E que esse caso do lobo ele não fique em vão, porque agora, como a gente estava conversando anteriormente, vem as festas de final de ano, Natal, Ano Novo,
E, infelizmente, o brasileiro ele tem memória curta, né? Isso é uma cultura do país que está passando da hora de mudar. Nós precisamos parar de nos acomodarmos nessa cultura popular ou nesses jargões assim que já não fazem efeito mais. O Brasil tem problemas sérios, nós não somos um povo tão alegre e festivo quanto nós queremos mostrar para o mundo, temos problemas internos graves e a justiça é um deles. Eu conversei essa semana com um repórter do Estadão, do blog do Estadão, que estava falando comigo, e eu falei, a participação da mídia nesse caso foi imprescindível. E eu fiz um pedido a ele, eu falei, eu estou te pedindo, não abandone nem o caso Lobo e nem os outros casos. Porque se nós perdermos esse momento de discussão, para discutirmos essa legislação que não está adequada, vai ser muito difícil nós conseguirmos alavancar esse tema da forma que o lobo conseguiu. Então, eu acho que por respeito a todo o sofrimento daquele animal, que sofreu dores físicas horrorosas ao ponto de ter que ser sedado para controlar a dor daquele animal, que todo mundo guarde um pouquinho dessa dor no coração, que foi a dor dele, mas que a gente não abandone essa questão. E Miriam, a ONG ela trabalha com voluntários. Quantas pessoas hoje fazem parte da ONG? Nós temos um grupo hoje de 20 pessoas, outras pessoas estão chegando. Às vezes as pessoas nos procuram, querem ser voluntários. O trabalho da ONG é muito pesado, a gente sempre fala isso. Os voluntários que chegam, às vezes se assustam. Nós trabalhamos dentro do abrigo. 320 animais hoje? 390. 90? O lobo seria o 391. O trabalho dentro da ONG, nós não nos poupamos de trabalho de limpeza, de jardinagem, de corte de grama, de lavagem desses animais. Esses animais são lavados, principalmente na época de combate, a pulga, carrapato. Então nós não escolhemos trabalho lá dentro. Temos também os trabalhos aqui fora, na rede social, o trabalho no site, o trabalho em eventos, o trabalho de comunicação, o trabalho de educação, que está aumentando. Nós estamos, assim, várias palestras agendadas, escolas nos procurando, estamos levando os animais até as escolas e as escolas agora estão passando a nos visitar, que é de grande alegria que em 2 anos a gente conseguiu deixar aquele espaço bonito e adequado para receber crianças lá dentro. Lá não é só um refúgio de cachorro, vocês não pegam os cães e colocam lá, não, eles são bem cuidados. Não é um depósito, as pessoas às vezes têm uma ideia de abrigo, que abrigo é um depósito. Nós não concordamos com abrigo. Possivelmente se a ONG tivesse nascido sem aqueles 540 animais que existiam na época, nós não teríamos montado um abrigo, nós teríamos montado um lar provisório, um ambulatório médico, um atendimento para cães idosos, mas não um abrigo. Mas a partir do momento que nós herdamos, entre aspas, aquele abrigo, nós estamos transformando aquele local num local útil, num lugar para a comunidade. Nós devolvemos, sim, para a comunidade trabalhos. Nós localizamos alguns problemas em casa de pessoas de baixa renda ou em empresas. Estamos fazendo um trabalho constante de castração, de atendimento médico para patologias graves. Nós temos hoje animais internados na ONG que serão devolvidos aos proprietários, tratando de patologias gravíssimas, entendeu? Então esse é o nosso trabalho social. E Miriam, as pessoas que têm interesse, todos os animais, os 390 animais, eles estão para adoção? Todos estão disponíveis para adoção. Lembrando que a ONG não doa animais sem a castração, vacinação e vermifugação. Nós preparamos esse animal, o animal adulto que é adotado, ele sai também com tratamento dentário. Nós damos essa assistência para a pessoa que leva um dos nossos animais. Então, assim, que as pessoas abram seus olhos e os seus corações para esses animais adultos, animais idosos, animais com deficiência física. São animais normais, com alegria e que precisam do nosso carinho. Eu acho que está no momento da gente, nessa onda de generosidade, olhar com mais carinho esses animais. Então, Miriam, eu não posso deixar de te parabenizar por esse trabalho, porque eu acho que se a cidade tivesse, nem que seja 10 pessoas como você lutando por essa causa dos animais, eu tenho certeza que casos como esse do lobo não teriam acontecido. Então, se você quiser passar algum contato da ONG, e-mail, o pessoal poder ajudar, vocês precisam de doações também, né? O nosso grande desafio é a ração. Recebemos agora
No meio dessa onda de generosidade, uma empresa de ração nos doou 1 tonelada de uma ração prêmio, 1 tonelada de uma ração de alta qualidade. Ela dura 10 dias, as pessoas às vezes se sentem frustradas, mas só isso, só isso. Os animais comem todos os dias. Por isso não podemos aumentar o plantel, porque nós não teríamos condições de mantê-los. Então, aceitamos doação de ração. As pessoas podem entrar, conhecer o nosso trabalho através do site www.viralatavira-vida.org.br. Temos um telefone 9831-1929. Não temos ainda o nosso fixo, porque nós não temos ainda condições de ter uma secretária. Nós somos, é um trabalho voluntário também para atendimento e cada um de nós tem o seu trabalho. Estamos no Facebook, nosso primeiro perfil lotado com 5.000 pessoas, o segundo perfil com quase 2.000 pessoas, então nós pedimos às pessoas que se adicionem no segundo perfil e ali vocês vão conhecer um pouquinho do dia a dia da ONG. E quantas mensagens vocês têm recebido por dia? Você me falou que são muitas. No site, a nossa voluntária responsável, Juliana, está respondendo em média 180 e-mails. Às vezes não conseguimos responder todos os e-mails, todas as solicitações. No Facebook são inúmeras, nós não temos como dimensionar. As ligações saltaram para quase 70 ligações por dia no telefone da ONG. Então as pessoas falam, eu não estou conseguindo falar. Consegue, é porque o telefone está quase que na sua totalidade ocupado e estamos nos desdobrando. Uma equipe que está trabalhando hoje 16, 18 horas desde o acontecimento do lobo, a equipe está se desdobrando para atender todo mundo e esperamos assim que a gente tenha atendido. A imprensa, nós recebemos um agradecimento por e-mail de Campinas pela forma que nós tornamos transparente o caso do lobo, de publicar boletins, de nos disponibilizarmos a atender essa demanda da imprensa. Então, é um agradecimento que a gente faz pelo interesse e pelo respeito com que a imprensa tratou esse caso. Inclusive o falecimento do animal, acho que a maioria das pessoas se deu conta pelo Facebook, né? Pelo Facebook da ONG. Eu fui avisada à 00:30. Imediatamente eu já acordei as 2 voluntárias para que postasse ainda de madrugada a notícia. Então, para a gente finalizar o programa, que o caso Lobo não fique impune. Que fique guardado um pouquinho dentro do coração de cada um de nós. Queria agradecer a você, a sua presença no nosso programa. Eu sei que você está muito requisitada nesses últimos dias, mas não por uma boa causa, porque isso não deveria ter acontecido, mas que, como você disse, o Lobo teve uma missão. Nós é que temos que agradecer, porque a TV Unimap foi fundamental no início do nosso trabalho. Vocês atenderam o nosso chamado, publicaram, mostraram o abrigo nos momentos de dificuldade e por causa de vocês muitas pessoas passaram a conhecer a ONG. Nós é que temos que agradecer. Imagina, Miriam, obrigada a você e obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso programa Triálogos. Para conhecer outros programas da grade da TV Unimap é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br. Mande também suas críticas, sugestões pelo nosso e-mail tvunimap@unimap.br. Tchau e até o próximo programa.